Oi, gente! Meu nome é Carol e esse é o Daniel. E nós somos estudantes de jornalismo e a gente decidiu fazer um canal no YouTube pra falar as coisas que a gente quer falar. Porque a gente precisa falar. Exatamente. O Acabou em Pizza, na verdade, é um projeto que a gente começou a pensar mais ou menos ali por outubro, novembro. A gente pensou muito no Acabou em Pizza, em o que falar, em como abordar. Porque a ideia era fazer uma coisa diferente, porque o canal do YouTube tem muito e a ideia era fazer algo diferente e algo sério. E qual é o assunto de hoje, então? Um assunto muito sério é a intervenção militar no Rio de Janeiro, que aconteceu há poucos dias, e a gente vai tentar deixar ela mais claro para ti, o que significa a intervenção militar, o que ela pode acarretar. Ela importa só para os cariocas ou ela afeta também qualquer brasileiro, seja nós gaúchos aqui, seja o pessoal do Nordeste, Norte. Então a gente vai tentar esclarecer quais são os pontos da intervenção, os principais pontos, e debater um pouquinho sobre. Vamos começar contextualizando por que no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, gente, uma coisa não se tem dúvidas, o Rio de Janeiro está numa crise muito pesada. Desde 2016, o Rio de Janeiro vive um estado de calamidade financeira, com um déficit que já ultrapassa 19 bilhões de reais. E aí, como consequência dessa crise econômica no Rio de Janeiro, aconteceu o quê? O enfraquecimento da segurança pública do estado. O Rio não tem dinheiro para contratar novos policiais, eles não conseguem manter os atuais, eles estão com crise que às vezes acaba atrasando o 13º, acaba atrasando hora extra, não tem dinheiro às vezes para manter os carros, enfim, toda a parte técnica dos policiais, porque afinal de contas os policiais têm que garantir a segurança da população, mas eles têm que manter a segurança pessoal deles também. Só que para piorar a situação do Rio de Janeiro, eles estão vivendo, gente, no meio de facções criminosas. Facções que têm armamentos de guerra, armamentos muito pesados. Fuzis, eles andam com fuzis e o pior, né? Que esses armamentos pesadíssimos, eles estão virando tão banais, estão banalizando tanto, a ponto de um assalto na rua um assalto de celular que tá feito usar com fuzil, entendeu? Então a segurança está muito instável no Rio de Janeiro. Essas facções criminosas, principalmente no Rio, são muito poderosas, elas têm um forte domínio e elas basicamente controlam as comunidades do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitas comunidades. Então agora vamos entender assim, ó. Rio de Janeiro, crise econômica, não consegue pagar a segurança pública. Além disso, está sendo dominado por facções criminosas. O estopim dessa treta toda aconteceu agora no Carnaval. Então, no Carnaval agora de 2018, o governo ele planejou um esquema de segurança mais, teoricamente, mais reforçado, porque o Rio de Janeiro é basicamente o centro ali do Carnaval brasileiro e ele recebe muitas pessoas, muitos turistas, tanto vindos de outras partes do Brasil quanto do exterior, e ele precisaria então garantir a segurança dessas pessoas. Só que isso deu muito errado. A segurança ela não foi efetiva, ela não foi eficiente para o que ela deveria fazer. Então teve muitos casos de arrastões, roubos de celulares do meio dos foliões, estavam lá, alegria, carnaval, e aí eles eram assaltados, perdiam o celular. Mas aí quando o governo se deu conta, tipo, porra, fizemos merda, não tá dando, vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Já tava um pouco tarde demais e pra piorar a situação, nem o governador do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pezão, nem o prefeito da cidade do Rio, o Marcelo Crivella, estavam na cidade. O Pezão, ele tava viajando, curtindo a casa dele no interior, e o Crivella estava na Europa, conhecendo a Agência Espacial Europeia para, segundo ele, melhorar a segurança do Rio de Janeiro, buscar soluções então para a segurança. E a pergunta que não quer calar: cadê o prefeito do Rio? Oi pessoal aí do Brasil, olha, nós estamos passando o carnaval aqui na Alemanha, amanhã vamos para a Suécia, amanhã vamos para a Áustria, depois para a Suécia. E nós estamos aqui em busca de tecnologia para melhorar a segurança da cidade do Rio de Janeiro. É frio para chuchu, aqui tá gelado, é neve, mas nós estamos cumprindo a nossa missão em busca de tecnologia para melhorar a segurança do Rio de Janeiro. A solução virá dos que trabalham. E nós estamos trabalhando e lutando para um Rio de Janeiro muito melhor. Mas o que a população viu hoje foi o caos. Como a gente já falou aqui, o Carnaval de 2018 não foi o mais violento dos últimos anos. Inclusive, se a gente fizer uma comparação desde 2015 até o ano passado,
o Carnaval do Rio de Janeiro apresentou números inferiores de casos de homicídios, roubos a transeuntes lá na rua e roubos de celulares. O que aumentou, efetivamente, foi o número de ocorrências em relação a 2017. Mas mesmo assim, se tu compara com 2016 e 2015, o número é muito mais baixo. E mesmo assim, se tu ligasse a TV durante o Carnaval 2018, tu ia ver nos telejornais, na mídia no geral, na verdade, martelando incessantemente a violência, o quanto que o Carnaval de 2018 foi violento, o quanto teve de arrastões, pessoas sendo entrevistadas a todo momento, de meu Deus, eu acabei de ser assaltada aqui, olha, o homicídio aconteceu ali. Então a mídia, ela colaborou, mesmo, digamos que inconscientemente, para a intervenção militar, porque isso acaba criando um imaginário na mente das pessoas de, meu Deus, o Rio de Janeiro está num estado de calamidade pública, então a gente precisa fazer alguma coisa. Por mais agressiva que seja, pode ser justificado por estar sendo muito violento. Após a crise que aconteceu no Carnaval, o Michel Temer se reuniu lá com a cúpula do Rio de Janeiro, com o governador e tal, para falar, bom gente, vamos fazer o que aí? E aí surgiu a possibilidade de fazer a intervenção federal militar. Aí beleza, ele assinou um decreto na sexta, dia 16, e aí, claro, como qualquer decreto, tem que passar por aprovação tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara foi aprovado na segunda e no Senado acabou sendo aprovado na terça, já então sim efetivando de fato o decreto da intervenção militar federal. Olha, vamos entender o seguinte, a segurança pública é responsabilidade do Estado. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então quando a gente fala em intervenção militar no Rio de Janeiro, não é só na cidade do Rio de Janeiro, mas é no estado do Rio de Janeiro. A segurança pública, então, quem manda é o Estado. Tem lá o secretário da Segurança Pública e ele faz os decretos, ele trabalha, ele que manda na polícia, nos bombeiros, nos agentes penitenciários, enfim, tudo isso. Planejamento de segurança. Com a intervenção, a segurança pública passa do Estado para a União Federal, ou seja, o secretário de Segurança Pública, o Estado do Rio de Janeiro perde o mandato, a autonomia de comandar a sua própria segurança, digamos, no ramo ali no setor estadual, e passa direto para o federal. Aí o Temer resolve indicar como interventor o general do Exército, Walter Braga Neto. Que, aliás, ele estava de férias no momento que aconteceu tudo, ele não sabia de absolutamente nada, ninguém comunicou ele sobre uma intervenção, ou seja, a decisão da intervenção militar não teve participação do Exército. O Exército não teve participação dentro da discussão dessa intervenção. E é por isso que estão dizendo que é uma intervenção federal, porque quem decidiu tudo foi o governo federal. E o governo federal, então, decidiu pôr o Exército, não que é uma intervenção estritamente militar. Além disso, o que acontece? Pondo esse interventor, ele bota o interventor como administrador, ou seja, é uma intervenção administrativa. Isso significa o quê? Que é uma intervenção em quesitos de planejamento, que é em quesito de como desenvolver ações dentro do Rio de Janeiro. Só que isso é o que o governo está dizendo. Só que a partir do momento que tu pega não só o general para ser o administrador, mas tu também leva o exército para a rua, ela deixa de ser só uma intervenção administrativa. Ela passa a ser também uma intervenção sistemática. E assim, galera, tem um monte de gente que pensa que a intervenção vai solucionar um monte de coisa, mas tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte, não é a primeira vez que o exército trabalha dentro do Rio de Janeiro. Na verdade, desde 2008, já aconteceram 12 ações do Exército nas chamadas GLOs. GLO significa Garantia de Lei e de Ordem, que é quando a segurança pública pede ajuda do Exército Militar para que eles tentem controlar. Geralmente acontece em eventos mais grandes, tipo Olimpíada, Copa e tal. São as GLOs. Tá acontecendo, quer dizer, estava até antes do decreto, estava acontecendo uma GLO no Rio de Janeiro. Então o Exército já estava trabalhando no Rio de Janeiro. A única diferença é que antes eles trabalhavam respondendo ao governador e respondendo ao secretário de Segurança Pública. Agora eles não têm mais essa responsabilidade porque perde-se esse caráter de secretário de Segurança Pública e passa para o interventor, que é o general Walter Braga Neto. O que a gente percebe, o que os moradores inclusive falam, é que não resultou em nenhuma mudança significativa. E dentro do Rio de Janeiro atual,
O Exército já está também há mais de um ano atuando em conjunto com a polícia, ou seja, eles estão, por causa da GLO, que inclusive estaria em vigor até dezembro desse ano, a inteligência do Exército, juntamente com a inteligência da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro, deveriam compor um planejamento. E aí a gente se questiona, bom, há mais de um ano eles estão juntos, o que eles estão fazendo que ainda não resolveram o problema da segurança pública no Rio de Janeiro? Agora você vem cá e você me pergunta o seguinte, tá, mas isso aí, essa coisa de intervenção, ela tá dentro da Constituição, quer dizer, ela é legal ou ela é ilegal? A intervenção do jeito que ela está sendo feita, ela é legal, ela está dentro da Constituição, a Constituição prevê essa intervenção. É a primeira vez que acontece desde a nossa recente, novíssima democracia. É a primeira vez, então a gente não sabe direito o que vai acontecer, quais são os próximos passos. E justamente por a nossa democracia ser muito recente, quando as pessoas ouvem a intervenção militar, elas ficam com muito medo. Então assim, tá dentro da Constituição esse tipo de intervenção. A partir do momento em que acontece um estado de exceção, o que é o estado de exceção? É quando a gente acaba, por algum motivo, perdendo os nossos direitos comuns de cidadão. É quando o caos está tão instaurado em que eles precisam intervir de maneira que perde o direito de cidadão. Isso não está acontecendo. Essa intervenção não pode ser assim. Quer dizer, as pessoas do Rio de Janeiro têm que continuar tendo seus direitos básicos, o direito de ir e vir, o direito de protestar, o direito de saber a informação. Esses direitos básicos eles não podem ser negados porque a intervenção não é sinônimo de estado de exceção. E a gente tem que cuidar muito, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, para monitorar essa intervenção militar, para não permitir que aconteça um estado de exceção. E lembrando que só podem entrar na tua casa com um mandato, só podem mexer, só podem ver teu celular, por exemplo, com um mandato. A gente sabe de tudo isso na teoria, a gente mais ou menos sabe quais são os nossos direitos, inclusive a ter um devido processo legal para ser preso, para ser colocado dentro de um presídio. Só que a gente sabe também que o Exército tem uma abordagem eles são treinados para uma abordagem de guerra. E na guerra, as leis elas não existem, elas não são aplicáveis da mesma maneira que numa sociedade em paz. E é claro que, como o Exército é altamente armado também, a gente sabe que é muito complicado tu dizer não para um militar com um fuzil na tua cara. Então, filmem, gravem, tenham testemunhas, façam alguma coisa, mas monitorem o máximo que vocês puderem as Forças Armadas também. E continuando falando em Constituição, o que acontece? Quando tem uma intervenção, não importa se seja só num estado, se seja no país inteiro, a Constituição não pode ser mexida. Isso significa que não podem ser aprovadas algumas reformas, tais quais a reforma da Previdência, a famosa e polêmica reforma da Previdência. Agora, só que voltando um pouquinho no assunto que a Carol estava dizendo antes, da função do Exército e da Polícia. São duas funções diferentes. A polícia, gente, ela tem a função de segurança, enquanto que o Exército tem a função de defesa. Segurança e defesa são coisas diferentes. A polícia, ela tem todo um preparo social para intervir dentro de uma sociedade, para trabalhar dentro da sociedade. O Exército, a Carol mesmo falou, eles têm um preparo de guerra, um preparo para trabalhar nas fronteiras e defender o território brasileiro. Inclusive, o papel do Exército é justamente esse, e que não é usado. O Exército, atualmente no Brasil, ele está concentrado principalmente no Sudeste, que, lembrando, não tem nenhuma fronteira terrestre com nada, só tem o mar. E aí já deixa de ser a cargo da Marinha, não é mais do Exército. No Sul, que tem fronteira, no Centro-Oeste e no Norte, os números das tropas ali do Exército, eles são menores do que no Sudeste e no Norte. Isso é muito preocupante, porque significa que as nossas fronteiras são muito frágeis. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, as facções do Rio de Janeiro, elas dependem de fornecimento. Então, uma solução sim prática para o problema da crise da segurança no Rio, e não só no Rio, nos outros lugares, é tu barrar esse fornecimento de drogas, que é da onde eles tiram o dinheiro deles,
e o armamento pesado que eles utilizam para suas guerras internas. E assim, gente, é claro que tem um monte de pessoas a favor da intervenção militar. Até porque o estado do Rio de Janeiro está vivendo uma crise na segurança pública, com certeza. Tem muita gente morrendo. Gente, agora em 2 meses, 17 policiais já foram mortos. Quer dizer, tá sim muito violento o Rio de Janeiro, né? Só que a gente não pode se deixar levar por uma solução milagrosa. O exército ele não foi feito para combater o crime organizado. O exército ele é feito para defender a nação. E isso é muito importante. E todos os estudiosos sobre o assunto de segurança, eles insistem numa questão que a solução do problema de segurança pública, ela está muito mais na inteligência da polícia, em uma tática mais sigilosa, mas assim na moita, para tu destruir as facções por dentro e todas as organizações criminosas, do que num teatro onde tem tanque de guerra na rua, numa coisa espetacular. Então tem que se rever se isso não está sendo feito só para inglês ver. E assim, galera, a gente trouxe aqui um pouquinho da nossa opinião também. A gente trouxe aqui vários problemas da intervenção militar, mas a gente também gostaria de saber a sua opinião. Quer dizer, se você talvez seja a favor, quais são seus pontos? Se você também é contra, quais são seus pontos? E aí vocês botem aqui no comentário que a gente vai curtindo para destacar seu comentário. A gente vai continuar o debate e até possível talvez a gente pode trazer outros vídeos ainda na sequência para ver os comentários de vocês, analisar também junto aqui, porque a ideia é mesmo fomentar um debate, né, gente? Inclusive, se tu tem algum caso que aconteceu, tu que mora no Rio de Janeiro, então coloca aqui a tua experiência, que vai ser muito legal pra gente ver outros pontos de vista, outras histórias, enfim. Enquanto isso, por favor, compartilhem esse vídeo para que várias pessoas também cheguem para tentar entender um pouquinho o que é, para tentar entender o que é a intervenção militar, para tentar entender um pouquinho mais sobre as preocupações que nós temos com a intervenção, mas também talvez um lado positivo, se algumas pessoas têm, né? E tem sim lados positivos aí, tentar fazer o meio termo, então compartilhem ali, comentem a sua opinião, como a gente já disse. Ativem o sininho para vocês receberem notificações quando a gente postar um vídeo novo, isso é bem importante. Nos sigam nas redes sociais, por favor. E enfim, deixem seu comentário, se gostaram do vídeo, o que não gostaram, essas coisas pra gente melhorando. E o único pedido que a gente tem no final desse vídeo é que, por favor, monitorem essa intervenção para que ela não exceda, como aquilo que eu disse antes, em um estado de exceção, para que ela não seja uma nova intervenção de 64, porque a nossa democracia é tão novinha e tão bonita e ela deve continuar por aí por muito tempo, certo? Valeu, galera. Beijos.